E aí, meus queridos, mais uma vez estamos aqui, né? Dessa vez, como eu havia adiantado, para a parte de sintaxe. Então, coraçãozinho para vocês. Sintaxe é o amor de todos, eu sei, sempre soube. Talvez não seja o meu, mas bola para frente, tá? Estudando aspectos gramaticais, gente, é o nosso próximo tópico. Na página 29, abram, por favor, as apostilas. Eu disse abram as apostilas, tá certo? Não é porque eu não estou aí que eu não estou vendo e haverá consequências. Queridões, vocês já viram na parte de sintaxe que existem dois termos que são essenciais, o sujeito e o predicado. Mas antes de seguir, talvez vocês estejam enferrujados aí ao longo das semanas, vamos só relembrar uma pequena coisa. A sintaxe, basicamente, vai estudar a maneira como nós organizamos o nosso texto escrito ou organizamos o nosso texto oral. Enfim, a maneira como a gente organiza textos verbais de modo que eles façam sentido. Essa organização, claro, vai relacionar palavras, em geral, porque existem frases com uma única palavra, vai relacionar ideias e o objetivo é justamente, ao fim disso tudo, conseguir fazer com que o texto tenha sentido, com que ele seja compreensível. Por isso que é tão importante na sintaxe que se estude essas relações, é tão importante que se estude a maneira como é possível organizar. Joia? Olha só, o nome já está dizendo tudo. Sujeito, predicado são termos essenciais. É essencial que não pode faltar. Na semana de alguns, não pode faltar a minha presença. Eu sei que vocês ficam tristes quando não me veem, tá certo? Então, bola para frente. Temos muito o que discutir agora. Já vimos que o sujeito é o termo essencial sobre o qual se faz uma declaração. E essa declaração, dentro da parte de sintaxe, está orientada para três conceitos básicos: frase, oração, período. Frase. Todo enunciado verbal que faça sentido é uma frase, gente. Mesmo que só tenha uma palavra. Show? Por que eu estou dizendo que é um enunciado que faz sentido? Porque essa frase não pode estar deslocada de uma situação. Então, uma coisa é eu ir para a praia e alguém gritar para mim: tubarão! Show de bola! Se eu estiver na água, eu vou me preocupar. Mas se eu estiver no meio da sala de aula e vocês dizem assim: professor, tubarão! Então, assim, dependendo do momento, talvez eu ria. Dependendo do momento, talvez eu jogue o pincel na cabeça de um de vocês. Dependendo do momento, talvez eu simplesmente ignore. Mas ignorando com aquele carinho no coração, tá certo? Então, precisa estar em uma situação em que aquilo faça sentido. Show? Se não perderam isso de vista, vamos lá. Agora, existem frases que são nominais e que, portanto, não têm verbo. E existem frases que são verbais. A essa frase verbal, não percam o nome, tá? Verbal, nesse caso, não significa palavra, como quando eu digo texto verbal, mas significa realmente verbo. Show? Então, se houver verbo nessa frase, ela vai receber um nome especial. Passa a se chamar período. E esse período, por sua vez, é construído a partir de uma ou mais orações. E o que é a oração? Oração é justamente essa parte do período organizada em torno do verbo, e é a partir disso que a gente vai começar a pensar as famosíssimas funções sintáticas. Se a gente está estudando morfologia, gente, a gente vai estar observando substantivo, adjetivo, numeral, artigo, verbo, advérbio. Mas se a gente está estudando a sintaxe, importa saber qual é o papel que palavras e expressões têm na formação desse tal enunciado de sentido pleno. Show? Olhando para as orações, aquilo que as compõe vai ser justamente os termos essenciais. O sujeito, que é aquele sobre quem está sendo feita a declaração, é o foco, e o predicado, que é tudo aquilo que se diz a respeito do sujeito. Simplificando, se você identificou o sujeito, todo o restante é predicado. Mas, atenção, a gente está olhando aqui justamente para a oração. Percebam que
A cada vez que eu localizo num período e a extensão do meu período é do início com a letra inicial maiúscula até o final do período, que é marcado ou por ponto final, ou por exclamação, ou por interrogação, por reticências, os outros sinais de pontuação não encerram períodos. Então, nada de letra maiúscula depois de 2 pontos e de ponto e vírgula, a não ser que seja um nome próprio. Show? Então, observando essa limitação, aí eu vou lá e procuro os verbos e as locuções verbais. Cada verbo mais cada locução verbal representa ali uma oração. Então, sim, existem períodos que são simples, só tem uma oração, portanto, só tem um verbo ou uma locução verbal, e eu tenho os chamados períodos compostos. São aqueles em que eu tenho mais do que um verbo, mais do que uma locução verbal, ou, aí vocês pensem, verbo mais uma locução verbal, e aí vai variando bastante. De qualquer forma, se houver mais do que uma forma verbal, significa que eu vou ter período composto, porque eu vou ter mais do que uma oração. Show? Quantidade de verbos mais quantidade de locuções verbais é igual a quantidade de orações. E aí, em cada oração, interessa-nos saber quais são as funções sintáticas, que são os nomes que a gente vai dar aqui dentro da sintaxe. Muita atenção a esses nomezinhos, porque eles vão ser importantes durante toda a nossa trajetória. Quando chegar em orações coordenadas, subordinadas, etc., isso vai ser extremamente relevante. Show? Bora para frente. Só olhando aqui essa primeira definição. O predicado é um termo essencial da oração, tudo aquilo que se refere a sujeito é predicado, e sua estrutura se forma em torno do verbo da oração, que pode ou não ser o núcleo do predicado, gente. Tá? Existe um caso específico em que o núcleo do predicado não vai ser o verbo, mas já já a gente trata disso. O predicado engloba também o verbo e a maneira como ele se refere ao sujeito. Todo predicado precisa estar concordando em número e pessoa com o sujeito, tá? Chamada concordância verbal. Em alguns casos, as orações não têm sujeito, então o predicado flexiona-se na terceira pessoa do singular. Grupos de verbos, temos 2. Verbos nocionais e não nocionais. Queridos, verbos nocionais, verbos significativos, são aqueles que de fato expressam aquilo que é próprio da atitude do sujeito, por assim dizer. Então, ações, fenômenos naturais, tudo isso está dentro dos verbos nocionais. E aqueles verbos que não representam de fato uma ação, são os verbos não nocionais, que a gente já viu, né? Podem ser chamados também de verbos de ligação, e a função é ligar ou o núcleo do sujeito ou o núcleo do objeto a um predicativo. Predicativo é aquela partezinha ali da oração que, para simplificar por enquanto, tá? Atribui uma qualidade ao núcleo do sujeito, atribui uma qualidade ao núcleo do objeto. Tá certo? E aí, os principais verbos de ligação são ser e estar, ou verbos que são colocados em contexto que poderiam ser substituídos por esses. Não são os únicos, mas são os mais frequentes. Show? Só para não esquecer, eu vou encurtar, não vou ler o parágrafo todo. Verbo, palavra. Locução verbal, expressão. Então, uma palavra que representa estado, ação, fenômeno natural e outros lances relacionados ao sujeito é o verbo. Se eu tenho uma expressão, e expressão nesse caso significa uma combinação, aí eu tenho uma locução verbal. Né? Quando eu organizo ali 2 verbos juntinhos, mas que tem apenas um significado, eu tenho uma locução verbal. O primeiro, auxiliar. O segundo, principal. O que é que isso significa, gente? O primeiro traz ali a parte da conjugação. Aí é do primeiro que eu vou extrair. Número, pessoa, tempo, modo. Show? E o segundo verbo, que é o principal, é de onde eu extraio justamente o significado do que aconteceu. Aí eu posso transformar a locução, juntar aqui, em um único verbo.
sai o auxiliar que vai doar as desinências para o principal. Fica só o verbo principal, tá? Eu posso dizer vou sair. Eu posso dizer também sairei. Só evitem o vou ir, gente. Vou ir é assim muito feio. Deixa pra lá, ok? Gente, observem aqui que há duas frases lá embaixo, né, após o parágrafo, que são assim bem parecidas, mas elas têm sutis diferenças. Ele anda muito rápido, gente. Ele anda muito rápido. De fato, eu estou observando o movimento. O professor andou muito rápido aqui para o quadro, andou de volta, andou muito rápido. Mas quando eu digo assim, o professor anda triste porque não está vendo vocês. Aí não é que eu fico em casa, num pé e no outro, sobe escada, desce escada, corre atrás de criança, corre atrás do gato. Não é isso. Aí eu não estou observando o movimento. Eu poderia dizer, o professor anda muito triste porque não está vendo vocês, mas eu poderia simplesmente dizer assim, o professor está. Estou triste, gente. Saudades, batendo forte, me desculpem. Cortou, viu? Cortou porque eu comecei a chorar. Seguindo adiante. Então, ele anda triste, o professor anda triste não é andar no sentido de ação, de movimento. É andar no sentido de estar, permanecer, transitar. Show? E aí interessa-nos saber tipos de predicado agora. Gente, 3 tipos. Predicado verbal. Show, o nome é autoexplicativo. Predicado verbal está centrado no verbo. Predicado nominal. Queridos, nome já chama a atenção para a classe dos substantivos, tá? Estou falando substantivo em verbo, estou falando em morfologia, mas quando eu digo assim, olha para o substantivo, que é possível que ele seja o núcleo do predicado. Aí predicado é função sintática. Por isso que depois a gente vai fazer um mix e a gente vai começar a falar, na verdade, em morfossintaxe. E aí vocês vão ver como isso se combina e torna a vida de vocês muito mais interessante. Não, à toa eu decidi fazer letras. Não se esqueçam, foi pela literatura, mas não contém a Marco Aurélio. Tá? Predicado verbal. Predicados cujo verbo é o núcleo da oração. Nesse caso, o verbo ou a locução verbal sempre será nocional, isto é, o verbo é sempre significativo, ele sempre representa ali ações do sujeito, declarações sobre o sujeito. É encontrado nas orações que indicam apenas ações, desejos, fenômenos ou atividades, sejam elas sofridas ou causadas pelo sujeito. Guardem essa informação, hein? Sofridos ou causados, em algum momento a gente vai ver uma coisinha chamada, por exemplo, agente da passiva, e essa noção vai retornar. Guardem nos corações. Vocês estão vendo que eu estou muito sentimental. Isso se chama saudade. Exemplos. Eu nunca treino musculação sem luvas. É treinar no sentido de atividade mesmo, viu? Eu não treino musculação nunca. A não ser pânceps, tá? Perdi o foco na aula. Né? Você estava ali focado, alguma coisa aconteceu, subiu a propaganda do YouTube, qualquer coisa do tipo, você se distraiu e, de fato, havia foco, não tem mais foco. Tá certo? Mas voltem, prestem atenção. Olho em mim. Predicado nominal agora. O núcleo desse tipo de predicado é o predicativo do sujeito. Gente, predicado, termo essencial. O que não é sujeito é predicado. Predicativo é uma outra função sintática. O predicativo é parte do predicado. Um termo que caracteriza o sujeito, porque a gente está falando em predicativo do sujeito, né? Fiz um pequeno salto. Este predicativo pode ser um adjetivo, um substantivo ou palavra substantivada. Queridões, eu costumo dar uma dica que é assim, se você pode colocar um artigo classe de palavra, antes de uma palavra, isso significa que ela é um substantivo ou que ela foi substantivada. Então faz aquele teste, observa isso. Show? Por quê? Artigo é palavra que define ou indefine substantivo.
vou. Show? Adiante. O verbo desse tipo de predicado é sempre não nocional. Um verbo de ligação que faz a ponte entre o sujeito e o seu predicativo. Qual é a função do verbo de ligação, gente? É conectar um termo àquilo que o qualifica. Show? Beleza? Então, a função do verbo de ligação é fazer essa conexão com o predicativo. Exemplos. A vida é bela. Gente, eu não posso dizer, ou ao menos é difícil encontrar alguém que diga simplesmente a vida é bela. Tá? Então, esse verbo entra aí só para dar a liga, de fato, só para conectar, só para não ficar estranho. Ok? Tanto é que, se eu tirasse aqui as noções de sintaxe e fosse olhar só para a parte de morfologia, a relação entre as classes de palavras, eu poderia simplesmente dizer vida, bela, bela adjetivando vida. Show? Ele está decepcionado. Então, esse está aqui simplesmente faz a conexão entre o sujeito ele e a palavra decepcionado, tá? Que acaba sendo qualidade, sendo característica desse sujeito. Ok? Palavra que caracteriza substantivo é adjetivo. Palavra ou expressão que caracteriza sujeito, predicativo. Não se esqueçam. Só observando aqui rapidinho, gente. Em hoje temos aula de sintaxe, de fato, tá? Esse verbo aqui é nocional. Então, aqui eu tenho um predicado verbal. Olho no danado do verbo. Certo? Show? No caso 2, o professor andava sumido, assim como o professor andava com saudade. O interesse é conectar aqui, ó, professor com sua característica. Então, esse verbo é de ligação, é não nocional. E agora vamos para o último dos casos, como ele é um pouquinho mais trabalhoso, eu deixei aqui 2 exemplos para que a gente veja. E ainda tem o das apostilas. Aliás, o da apostila, ou os exemplos da apostila. Desculpem, eu fico nervoso. Se vocês não perceberam, eu sou uma pessoa tímida. Predicado verbo nominal. Nos predicados verbo nominais, existem 2 núcleos. Um verbo nocional e um predicativo que pode ser do sujeito ou do verbo. Ou seja, um predicativo do sujeito ou um objeto direto ou indireto. Predicados assim são a união de características dos 2 outros tipos de predicados. Aí na apostila nós temos: acabei o trabalho muito cansado. Acabei, beleza, de fato, esse acabei é um verbo nocional. Mas aí eu tenho ali depois uma conexão que vai predicar esse sujeito. Muito cansado seria a caracterização do sujeito. Ele achou essa atividade preconceituosa. De fato, achou aqui é uma ação, mas preconceituosa está caracterizando a atividade. Então, nesse caso, eu tenho o predicado verbo nominal. Tá? Assim como aqui, a despedida deixa, verbo nocional, os alunos aflitos. Então, esse deixa pede o complemento e esse aflitos aqui, ó, alunos. Show, gente? Os alunos saíram da sala alegres. A atitude dos alunos que é o sujeito. Portanto, eu tenho um núcleo que é verbal, predicado verbo. Mas eu também tenho aqui, ó, alegres, que caracteriza justamente o sujeito alunos. Portanto, predicado verbo nominal. E agora, rapidinho aqui resolver as questões. Ler o texto com vocês, ler com vocês. Então, não me deixem sozinho nessa. Leia a crônica a seguir de Fernando Bonassi, denominada Um Jogo que é uma Vergonha, para responder as questões 1, 2, 3 e 4. Imagina um jogo deste jeito. O campo é de pedra bem pontuada e acontece num dia frio. Num time, os jogadores têm tênis e camisa de manga comprida. E no outro, os caras jogam descalços e só de calção.
O time que tem tênis e camisa ganha fácil, dá aquela goleada. O outro fica a maior parte do tempo tomando cuidado para não cortar os pés ou então esfregando o braço arrepiado de frio. Times iguais. Para mim, a diferença da vida entre nós, que temos escola e casa, e as crianças que não têm, é um jogo assim. Quem não tem, perde sempre. Não acho que todo mundo que tem as coisas é culpado por causa dos outros que não têm. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer nada, porque pode. Porque se a gente quiser jogar um jogo justo, pode exigir que os dois times sejam iguais. Para começar, casa e escola. Não acredito que as crianças de rua viveriam na rua se tivessem outro lugar melhor para escolher. Se a gente não exigir que todo mundo tenha casa e escola, vai sempre ficar jogando esse jogo besta. Ganhando de 10-0 de um time tão fácil, mas tão fácil, que não vai mais ter o gosto da vitória. Vai ter só vergonha. Então, queridões, crônica, viu? Muita atenção, é um gênero extremamente importante e às vezes a gente deixa passar batido, porque ele vai tratar, acho que é Drummond, que tem uma definição mais ou menos como essa, vai tratar da vida besta, da coisa pequena, mas é justamente nessa pequena coisa que está o valor da crônica, porque é a partir dela que se tece uma crítica, uma reflexão muito mais complexa. Show? Então, vocês têm muito a ganhar lendo crônicas, são textos gostosos de ler, são textos breves e, assim, é para ficar depois, quando você dá uma boa crônica, é para ficar depois maquinando aquilo, ruminando, pensando, porque chega um momento que vai bater forte. Então, nesse caso, o Fernando Bonassi, ele cria uma pequena distração para a gente no início, porque ele vai justamente fazer essa comparação entre o jogo entre os dois times e a realidade de algumas crianças. Mas vamos para frente, que isso é interessante. 1. Essa crônica foi escrita a partir de uma situação da vida real. Queridos, outra característica da crônica, tá certo? Tem de partir daquilo que, se não é real no sentido de que aconteceu desse jeito, possui uma verossimilhança que é do tipo externa. É crível, é compatível com o nosso mundo real. Então, é preciso ter foco para essas situações. É claro que é um gênero bem livre. Então, a gente vai ter crônicas que talvez se distanciem um bocado disso. Mas, em geral, é assim que acontece. Então, parte de uma situação da vida real e com o objetivo de fazer uma crítica. Aí, atenção, a maior parte das crônicas traz essa crítica, mas, como eu disse, é um gênero tão largamente utilizado que ele vai sofrendo ali modificações. Então, é possível que vocês encontrem por aí crônicas que não tenham isso tão ressaltado, ok? Se o autor teve esse objetivo ao escrever, veja que o próprio enunciado confirma o que eu disse. Se ele teve esse objetivo ao escrever, que objetivo tem em relação ao leitor? O texto não é feito para o próprio escritor, então o lance é como ele vai se relacionar com o leitor. E aí nós temos 4 opções. Qual é o objetivo? Que aceite suas ideias. Então, será que é uma pequena camisa de força e que a gente tem que aceitar simplesmente? Ou esse texto é para que a gente rejeite as ideias? É o que seria um contrassenso, seria estranho, né? Alguém escrever simplesmente para você discordar. A não ser que ao rejeitar houvesse outro objetivo. Que reflita sobre o assunto, que se divirta com o assunto. Queridos, não tem por que haver uma divisão, tá? Entre diversão e reflexão. Porém, nesse caso, pela temática, a gente percebe que o grande lance é justamente a reflexão, ok? Que a gente reflita sobre as desigualdades de um grupo para outro na nossa sociedade. 2, abre aspas, porque é citação direta, não se esqueçam. Num time, os jogadores têm tênis e camisa de manga comprida, e no outro, os caras jogam descalços e só de calção. Com essa comparação, o autor pretende nos mostrar exatamente o quê? Gente, tem comparação entre quem tem acesso a tudo, entre os privilégios que nós temos. Eu me incluo, tá? Eu tenho muitos privilégios, eu fiz faculdade, eu trabalho no CAL, aliás, um dos maiores privilégios é trabalhar no CAL. Sim, Marco Aurélio está aqui, eu estou puxando o saco dele, tá? Então,
eu reconheço os meus privilégios e não é justo que eu queira que pessoas que não têm acesso às mesmas coisas que eu disputem o mesmo jogo e tenham os mesmos resultados, tá? Inclusive, é uma definição bem interessante, que é a diferença entre igualdade e equidade. Igualar é tornar igual, e tornar igual, se é todo mundo tão diferente, é mais complicado. Agora, a equidade talvez seja um conceito mais interessante, que é dar as condições iguais ou condições equilibradas para que todo mundo possa alcançar determinado bem, que não necessariamente é material, tá certo? Com essa comparação, o autor pretende nos mostrar exatamente o quê? Que não há um jogo justo quando as condições dos dois times não são iguais, gente. 3. Essa crônica, de fato, compara. Agora é uma questão que pede algo mais direto. A vida das pessoas que têm escola e casa com a vida das crianças que não têm escola e casa. Vida de crianças que têm casa com a vida de crianças que têm escola. Gente, é isso? Um grupo tem casa, outro grupo tem escola e... né? Crianças que são culpadas com crianças que são inocentes. A própria ideia de criança culpada talvez não seja aí muito justa. Tá? Então vamos ficar entre a primeira e a última. Agora atenção à última. Crianças que podem fazer tudo com crianças que não fazem nada. Gente, 2 segundos, pensem aí. Primeira ou última? Eu estou encarando vocês. Primeira, né, gente? Vida de pessoas. Não tem essa restrição. Não se trata só de crianças que têm escola e casa com a vida de crianças que não têm escola e casa. É justamente a ideia do jogo que não é justo. E por fim, o tema central da crônica é, queridões, desigualdade, miséria, futebol, crianças de rua. Essa aí é mais complicada, tá? Futebol é o elemento de comparação. Então, tanto é que ele toma um pouco menos de espaço e ele vai se diluindo. Agora, o texto trata de crianças de rua? Trata. Quem não tem casa, de rua, portanto. Tá certo? Inclusive, atualizando, em situação de rua é como a gente utiliza mais hoje, porque não considera-se que a rua é um lugar onde se mora. É um lugar onde se está e isso deveria ser provisório. Tá? Depois conversamos a respeito disso. Aí nós temos, então, desigualdade e miséria. Gente, o texto trata puramente da miséria ou a miséria é um elemento para tratar da desigualdade? Porque, olha só, eu tenho um grupo que tem acesso e um grupo que não tem. Então, queridões, é 50-50, é 50%. Então, não posso dizer que a dedicação é a miséria. Agora, ao abordar a miséria, na verdade, o texto tem como foco enfatizar a desigualdade. Desigualdade de acesso, desigualdade de relações, desigualdade social. Valeu, queridos. Um beijo enorme para vocês. Nos vemos no próximo encontro. E, como diria Francisco de Assis, paz e bem. Beijo no coração. Valeu. Pessoal, voltando. Só mais um recadinho aqui, que é a proposta de produção textual da semana. Gente, esta semana eu vou direcionar para vocês a proposta de número 3, que é um manual de sobrevivência. Tá? É uma forma de vocês colocarem um pouquinho mais para fora essa criatividade, que deve estar já aí muito alta durante todo esse período. Então, essa proposta vai trazer aqui um determinado recurso digital, tá? Para que vocês ouçam um podcast, e tem o QR Code. Acredito que vocês já sabem utilizar. Se não, vê se o smartphone de vocês tem essa função de leitura. Se não tiver, podem baixar um aplicativo, direciona a câmera, acessou o conteúdo. Porque com base nesse podcast, que vai trazer ali para a gente um manual de sobrevivência a uma situação inusitada, que é sobrevivência a lobisomens, vocês vão ver mais ou menos um formato que poderia ter. De fato, tá? Embora ficcional, ele vai se basear mesmo naquilo que é um manual. É uma forma de a gente ver como a literatura pode se apropriar de determinados gêneros, tá certo? Uma outra maneira de ver. Então, o que é que eu quero de vocês? Que vocês criem o próprio manual de sobrevivência ilustrado, agora, que vise ajudar seus companheiros a superar crises como
apocalipse zumbi, invasão alienígena ou qualquer outra situação extrema, ficcional ou não, como a pandemia. Então, eu quero que vocês criem aí o próprio manual de vocês para orientar as pessoas a sobreviverem, da mesma maneira que o autor do outro, o Andrioli, produziu um manual de sobrevivência a lobisomens. Valeu, gente, mais outro beijo, né? Não, desculpe, não pode beijar, né? Período de quarentena. Então, cotovelinho, chutinho e é isso aí.